Oi, eu sou o Sobrevivente e já faz um tempo que eu tenho visto na internet um movimento, entre aspas, contra o voto feminino. Homens defendendo que o único voto válido deveria ser o deles. E o motivo para isso? De acordo com os caras, as mulheres votam mal e acabam sempre indo pro lado da esquerda. Tem até gráfico mostrando isso. Todas essas áreas aqui em vermelho são os votos femininos no Lula. E todas as áreas verdes são os votos femininos no Bolsonaro. Aqui no Brasil, um vídeo gravado pelo Paulo Figueiredo, aliado do Flávio Bolsonaro, viralizou com afirmações bem fortes da parte dele. Então beleza, você tem o PL Mulher, ela diz que tem um diretório em cada estado, que o Detalhe, o contexto desse vídeo é o seguinte, é o vídeo que a Michelle Bolsonaro gravou fazendo uma espécie de exposed do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele foi ignorante com ela, que foi grosseiro com ela. Tem vídeo sobre isso, eu já fiz aqui no canal. trabalho é muito bom, etc, etc. Eu pergunto o seguinte, e o próprio Flávio estava reconhecendo isso, aí eu faço a pergunta a você, em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Mais contexto ainda, o que aconteceu foi que depois que a Michelle Bolsonaro assumiu a presidência do PL Mulher, ela ajudou a várias mulheres candidatas, a se tornarem políticas também. E isso aumentou, inclusive, a base de mulheres dentro do próprio PL, do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns, bela ajuda. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. Essa frase dele pegou bem pesado, a gente vai falar mais a respeito disso, mas exclusivamente essa frase dele gerou um problema imenso, tanto para a direita quanto para o Flávio Bolsonaro. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também, na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. E o que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. Por conta desse vídeo, muita gente ficou revoltada com a afirmação dele, e justamente porque falar isso em época eleitoral é dar um tiro no próprio pé. Seria indiretamente ajudar o Lula. Acho genial dizer que toda mulher vota mal, numa suposta estratégia de engenharia social. Logo após, centenas de tias do Zap se unirem e lançarem o Sou Mulher, Voto no Flávio. Aliás, esse idiotice travessada de sociologia tem ajudado bastante o voto das mulheres. Inacreditável. O Flávio precisa conquistar o voto feminino. O que a gente faz? Convoca o especialista em tic-tac e voto, Paulo Figueiredo, para dizer que a mulher solteira vota mal. Desse modo, não conquista o voto da mulher solteira e ainda ganha a antipatia das casadas que um dia foram solteiras. A turma quer dar essa vitória pro Lula, não é possível. Flávio precisando do voto feminino e o povo fala isso. E qual a ideia maravilhosa de reverter isso? Conquistar o voto feminino ou falar que elas votam mal? É igual ficarem atacando o nordestino. Faz 30 anos que fazem isso e veja só. Isso inclusive chamou a atenção da mídia. Não foi algo que viralizou apenas no Twitter, digamos assim. Isso aqui é, para além de misógino, é nojento. Isso aqui remete a um tempo que eles gostariam que voltasse, onde a mulher era submissa a esses homens, que ela acatava ordens desses homens. É isso que esse grupo político pensa sobre as mulheres. Eles querem que as mulheres sejam, não são coadjuvantes, elas sejam humilhadas, submissas, dependentes, completamente subjugadas. Ele trata as mulheres como mulheres de segunda, terceira, quinta categoria. Quem é de quinta categoria são eles. Dizer isso aqui e reiterar isso é um aí vexame. é o Sobrevivente, mas o cara se retratou dessa fala porque, assim, pode ser que ele tenha dito de uma forma errada, pode ser que ele tenha sido mal entendido, pode ser que a fala tenha sido tirada de contexto, Sobrevivente. Então o cara deve ter se retratado, E não, ele dobrou a aposta. Ele falou o seguinte: deixa eu me retratar, mulher não vota muito mal, mulher vota mal pra
especialmente as solteiras. Se trabalha na Folha, então pior ainda. Como isso sequer é controverso, meu Deus? Estatisticamente é indiscutível. Apesar da polêmica, teve gente que defendeu. Esse negócio do Paulo Figueiredo falar do voto feminino me deixou abismado. O cara falou um fato social que nem pesquisa precisava fazer. É dito por todo mundo. Mulheres votam mais na esquerda e homens na direita. Mas disso virou tem que banir o voto feminino. Que loucura isso. Às vezes eu esqueço o nível de wokismo que a sociedade está a ponto de sequer poder haver uma crítica a uma minoria, nem que seja um fato comprovado. E por último, sei que vão me chamar de pick-me, quer atenção de macho e por aí vai, mas a verdade seja dita, mulher vota mal. E a culpa é totalmente dos movimentos progressistas coletivistas que inundaram a mente frágil e emocional da maioria com políticas de bem-estar social e assistencialismo. Por conta de toda essa polêmica, tem rolado um boato sem pé nem cabeça de que as mulheres vão ser proibidas de votar nessas eleições de 2026. O que não é verdade. Isso seria totalmente inconstitucional. Afinal de contas, o direito das mulheres de votar e serem votadas foi garantido em 1932 com o primeiro Código Eleitoral. Então não tem a mínima chance desse direito ser revogado no Brasil. Ou será que tem? Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Pode fazer o teste. Sobrevivente, mas vamos lá, cara. Vamos tocar num tópico aqui meio pesado. As mulheres votam mal mesmo? Assim, o cara tem uma certa razão no que ele falou? E não, é claro que não. Essa interpretação de mulher votar mal veio de alguém de direita. Logo, se mulheres votam mais na esquerda, ele interpretou isso como votar mal. É o famoso caso de jogar a sua interpretação de mundo como se fosse a realidade absoluta do universo. Você pode concordar com ele sendo a sua visão política, mas não como se fosse de fato a verdade, porque o que seria votar mal é relativo nesse caso. Da mesma forma, por exemplo, alguém da esquerda entenderia que mulheres votam muito bem, já que votam em pautas que em teoria protegem os direitos delas, como o feminismo. Mas sobrevivente, peraí, cara, mulher realmente vota mais na esquerda mesmo, então? Tipo, a maioria dos votos de esquerda são femininos? E sim, tá? As mulheres no Brasil tendem a votar mais à esquerda do que os homens. Principalmente quando a comparação é o PT e o Lula versus a direita bolsonarista. Só que a frase correta não é mulheres votam na esquerda. A frase mais precisa seria mulheres brasileiras têm sido menos bolsonaristas do que os homens. E em disputas entre Lula e Bolsonaro, elas dão mais vantagem ao PT. Parece a mesma frase, mas não é. O melhor exemplo disso é 2022. No segundo turno, o Datafolha mostrava o Lula com 50% entre mulheres contra 41% do Bolsonaro. Entre homens, o Lula e o Bolsonaro estavam empatados, em 47% a 47%. Uma semana depois, o Lula aparecia com 51% entre as mulheres contra 42% de votos femininos do Bolsonaro. Entre homens, o cenário era bem mais apertado, era 48% para o Lula e 46% para o Bolsonaro, um empate técnico, né, porque tem a margem de erro. Em 2018, também apareceu uma diferença de gênero, só que de outra forma. Na véspera do segundo turno, o Bolsonaro vencia entre os homens, enquanto entre as mulheres tinha praticamente um empate entre os dois. O Haddad tinha 42% dos votos femininos e o Bolsonaro 41%. Para 2026, o cenário é um pouco mais confuso e embolado do que tudo isso, porque uma análise do Poder 360 em abril desse ano apontou que a rejeição feminina ao Lula e ao Flávio Bolsonaro estava no mesmo nível, 54% para cada um, e que as mulheres estavam mais indecisas esse ano. A mesma análise falava que o Lula ainda era líder entre as eleitoras, mas sem aquela folga tão confortável. Inclusive, a gente consegue ter uma ideia melhor lendo a reportagem aqui. Daqui a reportagem do Poder 360, a rejeição de mulheres a Lula e Flávio está no mesmo nível. E aqui a gente vê, as diferentes empresas que fizeram a pesquisa, Quaest, Datafolha, Meio Ideia, MDA, CNT. E a rejeição entre as mulheres está empatado na Quaest, empate técnico no Datafolha, com um pouquinho mais de diferença aqui no Meio Ideia, uma diferença mais significativa aqui no MDA, CNT. Aqui a gente tem a rejeição entre homens também. A gente consegue ver que a rejeição do Flávio é bem menor entre homens, já a do Lula é mais alta, e isso em todos os cenários. Outra coisa também, a gente tem que lembrar que o voto é secreto. Então não existe um resultado oficial por sexo, né? Dizendo exatamente em quem as mulheres votaram. Quando a gente diz que 40 e poucos % é do Lula, 40 e poucos % do Bolsonaro, na verdade a gente está se baseando em pesquisas que foram feitas antes e depois das eleições. Não existe um resultado liberado pelo próprio governo dizendo que X quantidade de mulheres votaram em Lula, X quantidade de mulheres votaram em Bolsonaro. O voto
voto continua secreto. Isso é feito com pesquisas terceirizadas por outras empresas. Sobrevivente, mas se a direita tem menos votos das mulheres, o mais inteligente seria atrair as mulheres para a direita e não afastar as mulheres, né? E é verdade, exatamente. Era o que a Michelle Bolsonaro tentava ou fez, vai depender da sua interpretação dos fatos, mas durante o governo do Bolsonaro já se tinha uma grande rejeição das mulheres. Isso porque o discurso do Bolsonaro era muito masculino, ou era considerado muito violento, e aí a Michelle entrava como um contraponto, começou a movimentar a base política do PL, se tornou presidente do PL Mulher, movimentou tudo isso com um plano de atrair mais mulheres para a política e mais mulheres para a direita. A gente tem que prestar atenção, no final das contas, em um padrão que tem se notado na política atualmente. O Flávio Bolsonaro é o único até o momento com chances reais de vencer o Lula. Os outros candidatos não chegam perto, algumas militâncias são muito fortes na internet, como a do Missão, né, como a do Renan Santos, mas apenas na internet isso ainda não se traduziu numa quantidade significativa de votos offline, digamos assim, e talvez dificilmente consiga. Só que a direita bolsonarista fica se sabotando o tempo inteiro. Começou com o expose que a Michelle fez sobre o Flávio, e ela sabia que isso ia tirar votos femininos dele. Também teve a Michelle saindo da presidência do PL Mulher, ela abandonou a presidência, porque ela disse que foi muito atacada pelo vídeo que ela fez, e agora tem esse vídeo do Paulo Figueiredo. A impressão que passa é que a direita tá querendo implodir. Eles mesmos estão atacando eles mesmos. E isso fica muito fácil pro Lula, né? Porém, o Flávio Bolsonaro respondeu o que o Paulo disse, e basicamente ele falou que não concorda com a afirmação do Paulo e que se sentiu ofendido por ela. No início, então, eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou, completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio que é uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós estamos nos Estados Unidos junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá. E em função disso que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me sinto ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive da fala da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar, e nunca ele poderia dizer que a culpa é das mulheres. Vamos ver os comentários aqui. Mas é mentiroso. E há ainda mulheres que aplaudem um sujeito desses. Isso eles falaram juntos. Eles estavam nos Estados Unidos. Vieram pro Brasil e o tal Figueiredo enviou isso pra ele. Ele é como o pai, machista e violento. Observe, ele diz ainda que o cara é ótima pessoa. Flávio afastou Figueiredo por dizer que mulher vota mal. Não afastou quando Figueiredo ameaçou jornalistas com lei americana, articulou o dossiê a Rubio ou foi listado para audiência no STR. A fala de Figueiredo é reacionária, mas não é nova nem surpreendente para quem acompanha o movimento. O que é o novo é que Flávio, perdendo de 52% a 37% entre mulheres no Datafolha, tornou a fala inconveniente eleitoralmente. Então as pessoas interpretaram aqui, pelo menos nos comentários dessa postagem, como uma simples contenção de danos do Flávio, mas não como se de fato ele estivesse sendo sincero com o que ele tá falando. Sobrevivente, mas existe um movimento real de uma galera que quer tirar o voto feminino? Porque isso me parece meio boato na internet, cara, assim. Nunca vi ninguém na rua protestando pra tirar o voto feminino, coisa do tipo. Eu acho que a internet deu uma leve exagerada nisso tudo, cara. E existe sim, mas não como um movimento político grande organizado no Brasil. O que existe é um nicho de ultraconservadores americanos e um nicho pequeno criticando o voto feminino. Lá no país do Trump teve hashtags e falas defendendo revogar a 19ª emenda, que foi a emenda ligada ao voto feminino americano. E isso foi muito mais comum em 2016 do que aparentemente é hoje. Uns também defendem o voto familiar, que seria, ao invés de toda a família votar, o voto seria por família, um voto por família, e o homem decidiria o voto. Só que aqui no Brasil não tem nada disso de movimento, de tentativa de tirar o voto feminino, de revogar de alguma maneira esse direito. O que fizeram foi extrapolar o que o Paulo disse, que o Paulo Figueiredo disse, e acusaram ele de estar querendo eliminar o voto feminino. Alguns já consideram essa interpretação bem além do que o cara realmente diz. Outros entendem que ele quis dizer isso, mas ele não falou com todas as letras, porque o cancelamento, entre aspas, seria maior. O que a gente tem aqui no Brasil são só críticas no Twitter, que não tem muito valor, porque, né, é o Twitter, e também críticas como o do Paulo Figueiredo, mas não é um discurso que é tão aberto assim, não é uma coisa que as pessoas têm muito orgulho de pedir ou de divulgar um movimento pra, sei lá, remover o voto feminino. Além disso, juridicamente, seria extremamente difícil fazer isso aqui no Brasil, cara. A Constituição diz que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todas as pessoas. E o voto direto, secreto e universal
mensal e periódico é protegido como cláusula pétrea, ou seja, nem emenda constitucional pode abolir isso. No final das contas, é mais uma vez a direita ferrando com a direita por um discurso mais extremo. Como os próprios inscritos aqui do canal já falaram, a própria direita é a camisa 10 do Lula. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Muita coisa pode acontecer, política é uma caixinha de surpresa, ou de surpresas, e vamos ver o que aguarda o Brasil. Me diz aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo, já tem 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, ao Leandro Borges, ao Perfil 1404, ao Guilherme Steck, ao GhostNet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Growpulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Arthur Bart, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Willow S, ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao Labert Ismael, ao DWLTZ, ao Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você consegue as informações aqui embaixo sobre o que cada um te entrega como benefício, e eu peço que você cogite se tornar um membro do canal, mas por favor não se endivide, não comprometa sua renda comigo. Muito obrigado por tudo, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui, um forte abraço, um beijo para você.